Hoje eu quero conversar sobre uma coisa que talvez esteja destruindo silenciosamente a minha paz, e talvez a sua também. A necessidade de controlar tudo. Controlar o futuro, controlar as pessoas, controlar as emoções, controlar a imagem que eu passo, controlar até aquilo que eu sinto. Durante muito tempo eu achei que controle era maturidade. Achei que estar no comando de tudo significava força emocional. Mas existe um momento na vida em que eu começo a perceber uma coisa profundamente desconfortável. Quanto mais eu tento controlar tudo, mais ansiedade eu sinto. E talvez o grande amadurecimento psicológico não esteja em controlar mais. Talvez esteja em aprender a me entregar. Não no sentido de desistir da vida, mas no sentido de parar de lutar contra aquilo que não pode ser dominado. Hoje eu quero falar sobre isso. Sobre o momento em que a vida pede menos controle e mais entrega. O controle como mecanismo de defesa. A verdade é que ninguém nasce controlador por acaso. Por trás da necessidade excessiva de controle, quase sempre existe medo. Medo do abandono, medo do caos, medo da humilhação, medo de sofrer novamente. Então eu começo a criar estratégias psicológicas para evitar a dor. Eu planejo tudo. Eu antecipo tudo. Eu penso em todos os cenários possíveis. Eu tento prever reações. Eu tento impedir erros. E sem perceber, eu transformo a vida numa vigilância permanente. Na psicologia, isso muitas vezes aparece como uma tentativa do ego de criar segurança absoluta. Mas existe um problema: segurança absoluta não existe. E quando eu tento controlar o imprevisível, eu entro em guerra com a própria realidade. Porque a vida é movimento. A vida muda. As pessoas mudam. Eu mudo. Só que a mente ansiosa odeia a incerteza. Ela prefere sofrer pelo controle do que confiar no desconhecido. O esgotamento de quem tenta controlar tudo. Existe um cansaço emocional muito específico em quem tenta controlar a vida o tempo inteiro. É o cansaço da hipervigilância. Eu nunca descanso de verdade. Mesmo nos momentos de silêncio, minha mente continua funcionando. Analisando, calculando, prevendo, criando cenários. E isso produz uma sensação constante de tensão interna. O corpo sente insônia, ansiedade, irritação, dificuldade de relaxar, sensação de ameaça constante. Muitas vezes eu nem percebo que estou tentando controlar tudo. Eu apenas digo: eu gosto das coisas organizadas. Eu só quero evitar problemas. Eu preciso ter certeza. Mas lá no fundo, existe medo. Porque quem controla demais geralmente acredita que, se relaxar um pouco, tudo vai desmoronar. E isso é profundamente pesado. A ilusão de que controlar evita sofrimento. Uma das maiores ilusões psicológicas é acreditar que controle evita dor. Não evita. Na verdade, muitas vezes aumenta. Porque a tentativa obsessiva de controlar cria apego. E quanto maior o apego ao resultado, maior o sofrimento diante da frustração. Eu começo a sofrer não pelo que aconteceu, mas pelo que não saiu como eu planejei. E a vida raramente segue o roteiro da minha mente. Relacionamentos acabam, planos falham, pessoas decepcionam, mudanças acontecem sem aviso. Então chega um momento em que a vida praticamente me obriga a perceber: eu não tenho controle sobre quase nada. E isso pode soar assustador no começo, mas também pode ser libertador. Entrega não é fraqueza. Muita gente confunde entrega com desistência. Mas são coisas completamente diferentes. Desistir é abandonar a vida. Entregar-se é parar de lutar contra aquilo que eu não posso controlar. Existe uma força silenciosa em aceitar a realidade. Quando eu paro de gastar energia tentando dominar tudo, sobra espaço interno para viver. Entrega não significa passividade. Significa confiar mais, respirar mais, permitir que a vida também aconteça sem a necessidade de vigilância constante. Porque maturidade emocional não é controlar emoções o tempo inteiro. É conseguir sentir sem entrar em colapso. A psicanálise e o medo de perder o controle. Na psicanálise, o controle excessivo muitas vezes aparece como uma defesa contra angústias profundas.
Às vezes eu tento controlar porque dentro de mim existe uma criança emocionalmente insegura. Uma parte minha que aprendeu cedo que relaxar era perigoso. Talvez eu tenha crescido em ambientes imprevisíveis. Talvez eu tenha aprendido que precisava estar sempre atento. Talvez eu tenha vivido situações em que perder o controle significava sofrer. Então o controle virou sobrevivência emocional. Só que o problema é que mecanismos que serviram no passado podem começar a sufocar no presente. Aquilo que antes me protegia, agora me aprisiona. E o mais difícil é perceber que eu não preciso controlar tudo para merecer segurança. O corpo sempre revela, o corpo costuma denunciar aquilo que a mente tenta esconder. Quem vive tentando controlar tudo geralmente vive contraído. Mandíbula tensa, respiração curta, dificuldade de descansar, agitação mental constante. É como se o organismo estivesse permanentemente preparado para uma ameaça. E isso cobra um preço enorme. Porque o ser humano não foi feito para viver em estado contínuo de alerta. Às vezes o corpo adoece justamente porque a mente nunca permite pausa. E talvez uma das perguntas mais importantes seja: o que aconteceria se eu finalmente relaxasse? Talvez nada desmoronasse. Talvez a vida apenas continuasse. Aprender a confiar novamente. Aprender entrega é quase reaprender confiança. Confiar que eu consigo lidar com o inesperado. Confiar que nem tudo precisa estar sob meu domínio. Confiar que vulnerabilidade não é fracasso. E isso não acontece de um dia para o outro. Porque abrir mão do excesso de controle dá medo. Mas existe uma paz muito diferente quando eu entendo que não preciso carregar o mundo inteiro sozinho. Eu posso respirar, posso desacelerar, posso permitir que a vida tenha movimento próprio. Encerramento. Talvez o verdadeiro equilíbrio emocional não esteja em controlar perfeitamente a vida. Talvez esteja em desenvolver estrutura interna para atravessar o imprevisível. Porque a vida nunca será totalmente controlável. E sinceramente, ainda bem. Porque algumas das coisas mais transformadoras que já aconteceram comigo, vieram justamente daquilo que eu não planejei. Então talvez exista sabedoria em soltar um pouco. Em confiar um pouco mais. Em entender que nem toda incerteza é ameaça. Às vezes, quando eu paro de tentar controlar tudo, eu finalmente começo a viver.